Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa é uma pregação temática. Eu quero falar sobre a plena divindade do Senhor Jesus Cristo. O texto que eu quero utilizar como base encontra-se em João, capítulo 1, verso 1 até o verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é membro da Santíssima Trindade. Logo, ele é plenamente Deus, assim como o Pai e como o Espírito Santo. Cremos em um só Deus, manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito, três autoconsciências. Tendo considerado essa verdade, nós precisamos responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? E não é quem é Jesus para mim, é quem é Jesus segundo as Escrituras. Quem é Jesus não para nós, mas quem é Jesus segundo as Escrituras. Ele mesmo disse em João 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque nelas pensais que tendes a vida eterna e são elas mesmas quem testificam de mim. Então nós devemos conhecer quem é Jesus e responder essa pergunta a partir das Escrituras. Então eu quero falar aqui, basicamente, sobre 5 tópicos que falam ou que fundamentam e que provam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu quero falar que ele era Deus antes da encarnação. A encarnação é quando o Filho veio para a Terra para morrer no lugar de pecadores. Então, João capítulo 1, do verso 1 ao 3, que é o texto que nós lemos, claramente diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 2. Ele era Deus na encarnação, no estado de humilhação. Então, o estado de humilhação é teologicamente entendido desde o momento da encarnação do Verbo até o momento da sua morte, né, lá na cruz. Então, o nome disso é estado de humilhação. Então, ele era Deus encarnado e no estado de humilhação. Por exemplo, nós vemos Isaías 9, verso 6, prometendo que aquele menino que viria seria Deus forte. Isaías 7,14 também. Salmos 45, verso 6 ao 7 também fundamenta isso. Foi dito também, nós vemos não só que foi profetizado que ele seria Deus, que ele era Deus em carne, mas também foi reconhecida a sua divindade. Mateus 1,23 diz que ele é Deus conosco, ou Deus em carne. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus se manifestou em carne. Mateus capítulo 14, verso 33, Jesus ele vai ser adorado. Isso é muito interessante de se considerar. Terceiro tópico, terceira verdade, ele é Deus na encarnação no estado de exaltação. Estado de exaltação vai da ressurreição de Cristo até ele se assentar à destra do Pai nas alturas. Ele continua encarnado, mas não mais humilhado. Agora ele está exaltado. Então, na sua ressurreição, João 20, verso 28, quando ele aparece ali para os discípulos, Tomé chega diante dele e fala: Senhor meu e Deus meu. Na sua ascensão, disse o Senhor a meu Senhor, ou seja, disse Javé a Adonai, ou seja, o Pai falando ao Filho. Atos 2, verso 32 ao 36 confirma isso. E a Bíblia mostra claramente que Jesus Cristo é Deus hoje, ou seja, ele é exaltado à destra do Pai nas alturas. 4. Ele é Deus eternamente. Então nós vemos, por exemplo, Hebreus 13, verso 8, falando que ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente, ou seja, ele não muda. Efésios 4, verso 8 ao 11 diz que o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. E Romanos 9, verso 5 diz que ele é Deus eternamente, ou seja, ele é sempre Deus. E por fim, nós temos aqui argumentos lógicos que provam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Como ele poderia salvar se ele não fosse Deus? Jonas 2, verso 9 diz que a Deus pertence a salvação. A Bíblia diz que Jesus é Salvador, Filipenses 3, verso 20. Como ele recebe adoração se ele não fosse Deus? A Bíblia diz claramente, Mateus 4, verso 10, que ele foi adorado. Apocalipse 5, verso 13, ele é adorado.
Como ele é mediador se ele não fosse Deus? Como ele recebe oração se ele não fosse Deus? Como ele é intercessor se não fosse Deus? Então, essa ministração é sobre a plena divindade do Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe.